Já dizia o poeta, a expectativa é a mãe de todas as frustrações, né? Quando essa expectativa ela vem junto com, geralmente, a necessidade, se acentua o anseio para que os problemas sejam solucionados em um nível mais elevado, para que não volte a existir. Essa filosofiazinha toda aí é para poder falar sobre a vinda de Lúcio Rodrigues para o Bahia. Jogador jovem, promissor, cobiçado por times da Europa, com valor de mercado extremamente elevado e com a capacidade de demonstrar um futebol para além daquilo que ele já demonstrou, ou seja, com muito potencial para evoluir, desenvolver e se lapidar. E mesmo depois de perder 2 gols claros, principalmente aquele segundo diante da equipe do Fluminense, tudo isso que eu falei sobre o atleta não está deslegitimado, não está, de certa forma, inválido. Continua acontecendo. E é bom a gente ter percepção, ciência disso, antes mesmo de trazer qualquer tipo de análise sobre essa situação, antes mesmo de falar sobre esse assunto, tá? Lúcio ainda é um cara de potencial, ainda é um cara que tem muito talento, ainda é um cara que vai render muito vestindo a camisa do Esporte Clube Bahia. Eu tenho plena convicção disso. Mas evidentemente que se aconteceu o que aconteceu, a gente não pode deixar de abordar. E é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Vamos falar sobre o que ocorreu na partida contra o Fluminense e trazer também a declaração do seu tio, que tem sido bem atuante nas redes sociais. O Liber Vega falou bastante sobre Lúcio ser tratado como o Messias, o cara que vem para resolver, e isso puxa gancho também para outras discussões que eu julgo como muito relevantes. Então bora para mais um vídeo aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, apesar do momento, apesar do revés diante do Fluminense, apesar de toda a frustração nessa fase atual, por favor, clica no gostei. Clicando no gostei, você propaga o nosso vídeo, você difunde o nome do canal, você compartilha o nome do Esporte Clube Bahia, se inscreve, ativa o sino, manda para todo mundo, dá essa força pra gente que é fundamental. Eu vou começar o nosso plantão tricolor de hoje trazendo entrevista coletiva de Lindsay Camila. Lindsay Camila, técnica do nosso time feminino, que mudou completamente a cara do nosso time feminino, chegando de maneira muito merecida à conquista desse título inédito, desse título brasileiro Série A2. Ela falou um pouco sobre essa trajetória, falou um pouco sobre esse jogo contra o 3B, e a gente vai trazer esse pequeno recorte da entrevista coletiva dela aqui para você poder conferir. Eu estive em Pituaço, eu trouxe ali as emoções da arquibancada que estava bem cheia para poder acompanhar essa final importante contra o 3B, e você pode conferir, vou deixar aí no card, você pode ir para a tela principal do canal que você acha, corre, chega junto, dá essa moral, e veja o que disse Lindsay Camila. Lindsay, eu entrevistei você no BN na Bola, né, há um tempo atrás. Você falou, o campeonato ainda estava na pausa em relação a toda a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. E você falou que se desse tudo certo, né, a gente ia fazer uma outra entrevista. Primeiro eu tô cobrando essa entrevista para você voltar ao BN na Bola. E em segundo lugar, eu queria perguntar a você referente à campanha do Bahia no Campeonato Brasileiro, que já era muito boa. E hoje o time conseguiu bater, né, o time de melhor campanha na fase de grupos. Queria que você fizesse uma análise geral do campeonato e agora também da final. Consigo dizer que nós fomos a melhor equipe. Nós fomos a melhor equipe porque nós nós conseguimos ganhar hoje, porque no primeiro jogo foi muito difícil. E elas foi um adversário muito nivelado, mas nós ganhamos, né? Não é demérito nenhum para o adversário, ao contrário, elas foram fortes, elas foram impositivas. E eu estou falando hoje, parece chover no molhado, mas nós tivemos uma boa estrutura, nós tivemos uma quantidade de profissionais, tudo proporcional para que a gente conseguisse chegar à tão sonhada medalha e falar aí pro Bahia, tem que dar a moralzinha, eu não sei que estrela que é, eu não sei o que vai fazer, um negocinho, tem que pôr o feminino aí, tem que pôr, o clube tem que lembrar da gente, porque afinal de contas é um título nacional, né? E não é todo dia que a gente consegue. Cara, eu tô feliz, tô muito feliz hoje. Acho que a gente merecia. Hoje, literalmente, é o resultado de um trabalho de 7, 8 meses.
Então, você falou sobre a felicidade, né, de ganhar esse título, e eu quero que você fale um pouco sobre a continuidade disso, porque o Bahia plantou uma semente no futebol baiano, do futebol feminino. A gente viu uma torcida aqui massiva, isso é muito positivo para a modalidade, né? Mas assim, os próximos passos, qual a importância desse título para formar mais jogadoras baianas, meninas? A gente tem exemplo da Rafaele na seleção brasileira, exemplos de jogadoras baianas, a Formiga, por exemplo, Marta também, que é nordestina, né? Então, qual é o legado que o Bahia deixa, qual a importância disso para formar novas meninas baianas jogadoras? E também pensando já, né, além no campeonato do ano que vem, elite do futebol brasileiro, como é que você acha que o Bahia chega para disputar a elite do futebol feminino no Brasil? Vou falar primeiro de hoje. Vou falar de hoje, vou falar da importância desse título. Ele não começou hoje, ele não começou há 7 meses. O trabalho que o Vitor, eu quero priorizar e falar do Vitor, porque ele é um parceiraço. Eu já conheci a Carol, mas o que o Vitor vem fazendo e o que ele proporciona para o futebol feminino é absurdo. Então, isso começa com ele, isso começa com quem já passou pelo Bahia. Hoje é uma consequência do que foi construído. O que vai acontecer é que a única coisa que eu tenho certeza é que nós não vamos dar um passo para trás. O Bahia é grande, né? O Bahia vem trazendo essa estrutura, o Bahia vem fomentando. Nós tivemos o Sub-17 essa semana, empatou contra o Grêmio, não classificou por saldo de gols, ganhou os 2 jogos e jogou contra o Grêmio, que tem uma base aí há muito tempo. Então o Bahia está investindo. Eu não consigo dizer proporcionalmente a nível monetário como isso vai funcionar. O que eu posso dizer é que o futebol feminino é uma realidade. Nós temos o nosso espaço, nós temos o respeito, nós fazemos parte do Bahia. É isso que eu posso te falar. Então, mais uma vez, voltar não volta. Bom, meus amigos, depois da entrevista coletiva de Lindsay, que merecia muito essa conquista, vamos falar um pouco sobre esse jogo do Bahia. O tio de Lúcio, muito atuante nas redes sociais, porque já viveu um bom tempo aqui na Bahia, falou inclusive bastante sobre a aldeia hippie, sobre a sua vivência aqui como professor de capoeira e tudo mais. Ele se manifestou após o revés diante do Fluminense, em que Lúcio estreou como titular e acabou sendo protagonista da partida pelos 2 gols que perdeu. O segundo muito claro, que não poderia ter sido desperdiçado de forma alguma. Mas tem algumas coisas interessantes para a gente discutir sobre esse assunto, e eu vou falar sobre isso depois de você ver o que disse o tio de Lúcio. Confira. Sobrinho, hoje todos podem ficar falando das 2 oportunidades que tiveste no jogo e que por mala fortuna não deu para concretar. Mas lembra de todo o caminho que vieste fazendo até agora, que não foi fácil, e sempre, mas sempre deixa a volta por cima. E aquelas pessoas que ficam falando, eles nem pensam que tudo leva um tempo de adaptação, e para entrar no ritmo é difícil. Não dá moral para o que se falarem, pois o povo baiano é apaixonado mesmo e o time está passando por um momento difícil. Você não é o Messias, e sim um jogador com responsabilidade e compromisso. Eu sei que você vai brocar e todo mundo vai ficar feliz. Eu te amo hoje e sempre, apesar das dificuldades. Bom, gente, como eu disse lá no início do vídeo, né? A expectativa é a mãe de todas as frustrações. Mandar até um abraço pro meu parceiro João Bahia, que sempre diz essa frase quando vai falar sobre aquilo que a gente deposita de esperança no nosso time ou em algum jogador do nosso time, para poder, de certa forma, acreditar que dias melhores efetivamente virão, e depois a gente acaba se frustrando por conta daquela expectativa que nós mesmos criamos. É o caso de Lúcio Rodrigues, né? Um jogador que tem muito talento, tem muita qualidade, vai render muito vestindo a camisa do Bahia, mas está passando por um processo inicial que a gente já imaginava, de adaptação, de ganho de ritmo. Começou a jogar, estreou e, enfim, passou a ser titular até mais rápido do que eu imaginava, né? Certamente deve estar mostrando muita vontade, muito apetite no dia a dia. É o que denota a apresentação dele, a coletiva concedida no dia que chegou ao Bahia e tudo mais. É o que demonstra ali também a atitude de Rogério Ceni de botar o jogador para poder atuar, né? Mas eu não quero isentá-lo da responsabilidade. São gols que não podem ser desperdiçados e não dá para a gente relativizar tudo falando sobre essa questão de ritmo, falando sobre essa questão de adaptação, falando sobre questão física e outros aspectos, tá? Eu não acho que dá para relativizar tudo, mas um ponto importante.
disso que disse o tio de Lúcio, que ele não é o Messias, ele é um jogador com responsabilidade e compromisso. É evidentemente que ele vai ser mais exigido pelo valor que custou, pelos times que o cobiçavam, por toda a expectativa que a gente está discutindo aqui gerada em cima dele. É fato isso. E o torcedor não está errado em criar expectativa, porque os motivos foram dados aí para que isso realmente acontecesse. Mas ele realmente não é o Messias. Ele não é o cara que vai resolver todos os problemas. Ele não é o cara que vai solucionar tudo. Eu queria que fosse, eu acho que todos nós queremos que fosse, mas não é. A realidade é dura. A realidade é de que o Campeonato Brasileiro é longo, é exaustivo, é complicado, e para você conseguir êxito, obter êxito, brigar lá em cima, de certa forma manter o nível de competitividade, manter regularidade e tudo mais, você tem que ter elenco, você tem que ter opção, você tem que ter alternativas para poder variar o jogo, para poder tentar alguma coisa diferente, para poder descansar os atletas do time titular. Mesmo que não seja no mesmo nível, a reposição tem que contribuir e tem que fazer com que a equipe se mantenha forte ao longo de todo o campeonato. E o Bahia precisa de reforço, o Bahia precisa de nomes, o Bahia precisa contratar para além de Lúcio Rodrigues. E esse recado tem que ser dado para o torcedor o quanto antes. E aqui fica a cobrança, a Cadu Santoro e todos que são responsáveis aí pelas movimentações e foram muito bem na condução do processo dessa vinda de Lúcio, que foi complicada, a luta, né, a batalha, a busca foi árdua, eu sei disso, eu tenho ciência, reconheço, parabenizo, mas precisamos de mais opções, de mais alternativas, precisamos de mais contratações o quanto antes, tá? Bom, é principalmente esse recado que eu tenho que passar hoje. Tomara que o time responda contra o Botafogo, porque precisa responder. Tá rendendo abaixo, tá com um desempenho ruim, mas as coisas, se Deus quiser, vão se ajeitar. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais Nordeste. E você?